aí, mestres e mestras, tudo bem com vocês? Aqui é o Terra mais uma vez, certo? Para continuar aqui a resolução do Enem 2020, a prova impressa, tudo bem? Chegamos aqui hoje à questão número 150, beleza? E é sempre bom deixar claro que eu estou me baseando pelo caderno azul, tudo bem? Essa aqui é a questão 150 do caderno azul, certo? E acompanhando aqui a leitura, a gente tem o seguinte, olha só. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida, isso aqui parece importante, não é? A meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, aí vem uma breve explicação. Num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade, certo? Metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Tudo bem? Então, essa quantidade de carbono 14, ela cai pela metade a cada 5.730 anos, né? A gente pode pensar assim, sem nenhum problema. Continuando. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula, lá vem bomba, né, para saber a idade de um fóssil encontrado, que é essa aqui, ó. E de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Belíssima fórmula, né? Em que T é o tempo medido em ano, né, em anos. Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T. E Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser correspondente, né? Aqui tinha antes que ele morresse, né, gente? E agora aqui vem, finalmente, o enunciado, né? A situação da questão. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas. Tem 5 fósseis aqui, estou vendo, né? E mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, só uma breve interpretação aqui, né, gente? Olha só. Aqui temos o fóssil 1, fóssil 2, fóssil 3, fóssil 4, fóssil 5. Aqui vem Q0. Q0 é a quantidade inicial, né, de carbono 14. Você pode pensar que é a quantidade de carbono 14 que havia na espécie quando ela estava viva, né, antes que ela morresse. E aqui temos esse Q de T. Esse Q de T, ele representa a quantidade medida pelos arqueólogos no fóssil que eles encontraram, né? Então esse 32 aqui, ó, representa a quantidade de carbono 14 medida no fóssil número 1. Esse 8, a quantidade medida no fóssil número 2. E assim vai, né? Tudo bem? Entendido? Então, olha só. Com base nisso, nessa tabela, nesse texto todo, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber qual é o fóssil mais antigo, né? Fóssil mais antigo, né? O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi. E aí vem as opções. Então, olha só, gente. Se ele quer saber o fóssil mais antigo, isso é evidente, né? Ele quer saber, né, o fóssil que apresenta o maior tempo, né, desde a sua morte. Eu vou escrever assim, ó, maior T, porque tem mais tempo de morto, né, vamos dizer assim, né? E para saber isso, gente, eu pelo menos percebo aqui 2 modos de fazer, né? O primeiro deles é usando essa expressão que ele nos dá, essa fórmula que o próprio enunciado nos deu, né? Então eu vou fazer aqui de 2 jeitos. Um usando essa fórmula que ele nos deu, muito simpática, e outro, né, que é sem usar essa expressão, analisando simplesmente os dados aqui da tabela. Tá certo? Então, primeiro eu vou fazer usando a fórmula, tá? Eu vou escrever aqui, ó, bem organizado aqui no cantinho. Olha só. Vou fazer então de primeiro modo. Olha só, primeiro modo, certo?
bem organizadinho para você, olha só. Então, o que eu vou fazer aqui é usar aquela expressão que o enunciado nos deu, certo? Eu vou colocar ela aqui, eu estou escolhendo aqui uma cor, vamos lá. Vou colocar de preto mesmo, preto. Então, temos aqui, ó, a fórmula é essa aqui. A quantidade de carbono 14 que de T, né? Eles medem no fósforo, né? É igual à quantidade inicial, que é zero, multiplicado por 2 elevado a menos T sobre 5.730. Tudo bem? E como é que a gente vai proceder? A gente vai usar essa fórmula para encontrar os tempos, né, correspondentes, os valores de T correspondentes a cada fósforo. Simplesmente isso. Já que para cada fósforo nós temos o valor de Q0, que está nessa coluna, que é o valor inicial de carbono 14, né? E nós temos também os valores de Q de T, né? Que são as quantidades medidas em cada fósforo, que estão aqui nessa coluna. Tudo bem? Então, para começar, vamos lá. Organização é fundamental. Vamos fazer aqui primeiro o fósforo número 1. Certo? Então, fósforo número 1. O que temos para ele? A quantidade de carbono 14 medida, Q de T seria 32, certo? Então, ó, mera substituição, olha só. Esperando aqui com uma função do tipo exponencial, né? Você percebe que é uma função em que a nossa incógnita, né, ela está no expoente, e que a nossa variável está no expoente, né? O meu tzinho está no expoente aqui do 2. Isso aqui é uma função do tipo exponencial. Isso aqui é só para ser mais didático, tá, gente? Então, temos aqui, ó, 32 sendo igual a Q0, que vale 128. É isso? Vezes 2 elevado a menos T sobre 5.030. E agora está a beleza da questão, né? Porque temos aqui um 32 e temos aqui um 128. Se você tem um pouquinho de experiência, eu acredito que você tenha, não é? Você percebe que esse 32 e esse 128, eles são potências de 2, não é assim? 32 seria o mesmo que 2 elevado ao expoente 5, concordam? 2 elevado à quinta é 32, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Assim como está aparecendo, ó, aqui no balãozinho, resulta em 32, né? E 2 elevado à sétima, né? Como eu vou escrever aqui, ó, resulta em 128, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, né? Isso resulta em 128. Por isso que eu posso substituir aqui, ó, para facilitar os meus cálculos, né? Colocando aqui essa substituição. 32 por 2 elevado à quinta e 128 vou substituir por 2 elevado a 7. Isso aqui multiplica o 2 que está elevado a menos T sobre 5.730. Por favor, não se canse. Né? Agora, o que podemos fazer? Para isolar aqui essa potência que eu tenho, a minha variável T, a minha incógnita T, no expoente, eu posso passar aqui esse 2 elevado à sétima dividindo. Né? Ele que está aqui multiplicando, eu passo dividindo. E aqui eu vou ter o seguinte, 2 elevado à quinta, certo? Dividido por esse 2 elevado a 7. Isso aqui tem que ser igual a 2 elevado a menos T sobre 5.730. E agora a divisão de potências, na verdade, de mesma base. Olha só. Como é que eu faço? 2 à quinta dividido por 2 elevado a 7. Repetimos a base, certo? E subtraímos os expoentes, né? Então aqui vai ficar 5 menos 7. 5 menos 7, isso dá menos 2, não é assim? Então 2 elevado a menos 2, isso resulta em 2 elevado a menos T sobre 5.730. Agora temos aqui uma igualdade de duas potências. Repare que elas têm bases iguais. E numa igualdade de potências de bases iguais, temos o seguinte. Duas potências somente são iguais se os seus expoentes forem iguais, né?
Então isso quer dizer que esse menos 2 tem que ser igual a esse menos t sobre 5.730. Trocando em miúdos, eu posso então simplesmente cancelar essa base 2 com essa base 2 e reescrever isso aqui da seguinte forma. Dizer que meu menos 2 tem que ser igual a menos t sobre 5.730. Não é assim? Podemos aqui multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Para essa igualdade ser escrita com mais estilo, né? Podemos aqui multiplicar por menos 2. Aliás, multiplicar por menos 1, perdão. Dos dois lados, né? Apenas para assumir aqui com esse sinal negativo, né? Fazendo isso, eu vou ter aqui o seguinte, menos 2 vezes menos 1. Isso aqui vai dar 2 positivo, né? Isso aqui tem que ser igual a menos t sobre 5.730 vezes menos 1. Eu vou ter t sobre 5.730. E agora, saiu aqui de maneira fácil, olha só. Eu vou ter então, portanto, certo? Que o meu t tem que ser igual a quanto? Pega esse 5.730 que está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, né? Então aqui eu vou ter o 2 vezes o 5.730. Gente, com esse cálculo aqui relativamente simples, né? A gente encontrou esse valor aqui para o tempo. Eu poderia resolver a minha expressão, essa conta, essa multiplicação, né? Mas eu não farei isso. Eu deixaria assim nesse formato, vocês vão ver por que depois. Porque o que nós queremos fazer é simplesmente comparar os valores de tempo, né? A gente conseguir encontrar o tempo correspondente a cada fóssil, né? A cada um dos 5 fósseis, e comparar para descobrir qual é o maior. E essa é a ideia dessa resolução da questão, né, gente? Então, a gente pode simplesmente deixar o valor de tempo que a gente encontrou simplesmente assim, 2 vezes 5.730. Já é suficiente, tá bom? Vocês vão ver isso nos próximos cálculos. Porque a lógica que nós fizemos aqui para resolver, para conseguir encontrar o tempo desse primeiro fóssil, ela vai se repetir para os próximos fósseis, tá, gente? Vamos fazer aqui, bem rapidinho, por favor, não se cansem. Para o fóssil número 2, né? Assim, vamos fazer aqui para o fóssil número 2, aqui do ladinho. Fazer aqui para pegar outra cor, essa aqui. Vamos lá, fóssil número 2. Com toda a calma e paciência do universo. Vamos lá. Fóssil número 2. O que temos aqui para o fóssil número 2? Vamos voltar aqui. Temos aqui que o fóssil número 2, ele tinha inicialmente 256, essa quantidade de carbono 14 dele, né? E foi medida a quantidade de 8 no fóssil. Eu vou ter o seguinte, Q de T, nesse caso aqui vale 8, né? Tem que ser igual ao seguinte, a quantidade inicial, que era 256, assim, vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Tudo bem? Agora, mais uma vez, temos aqui duas potências de 2. Perceba, 8 é o mesmo que 2 elevado ao expoente 3. E 256 é o mesmo, gente, olha só, potência de 2, hein? Tem que estar na veia. É a mesma coisa que 2 elevado a 8. Isso aqui multiplica 2 elevado a menos t sobre 5.730. Certo? Agora, mais uma vez, né, passa essa potência aqui que está multiplicando. Dividindo, eu vou ter 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 8. Isso aqui sendo igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Olha que divertido. E agora aqui eu vou ter divisão de potências de mesma base. Só aqui vai dar 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 8. Isso é o mesmo que 2 elevado a 3 menos 8. Assim, isso vai dar, isso costuma ser menos 5, não é isso? Menos 5. Isso aqui tem que ser igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Fantástico, não? Agora tem aqui,
potências, uma igualdade de duas potências de mesma base. Então podemos, ó, como já vimos, cancelar aqui, ó, essa base com essa e dizer que menos 5, né, menos 5 simplesmente tem que ser igual a menos t sobre 5.730. É assim? E agora, multiplicando isso aqui por menos 1 dos dois lados, vou fazer aqui mais uma vez, com muita paciência, ó, devagarzinho, super didático, digno de um like e uma inscrição, né, como sempre. Né, aqui eu botei então ó, que 5 é igual a t sobre 5.730, não é mesmo? Portanto, mais uma vez, botei então que t equivale a quanto, gente? Pega esse 5.730, passa multiplicando, eu botei então, ó, 5 vezes 5.730, isso em anos, hein? E olha só, esse é o t que a gente encontrou, que eu vou fazer, eu vou deixar exatamente assim, não me atrevo a fazer essa conta, certo? E ela não será importante para a gente encontrar a resposta, né? Já que a questão não quer saber qual é o tempo maior, né? Ela quer saber quem é o tempo maior, né? Ele é correspondente a que fóssil? Ao fóssil 1, ao fóssil 2, ao fóssil 3? Qual será? Qual será o tempo maior, né? É isso que a questão pede pra gente. Certo? Então aqui eu vou ter que esse t, ele tem esse valor, né? 5 vezes 5.730. E agora a gente pode encontrar o tempo correspondente, muito parecido com esse raciocínio, a gente pode usar para encontrar o tempo do fóssil número 3. É assim que eu vou escrever de verde. Olha só. Para o fóssil número 3, o que teremos para o fóssil número 3? Olha só. No fóssil número 3, vamos ter o seguinte: a quantidade inicial de carbono 14 que havia na espécie viva era 512. E no fóssil que eles encontraram, os pesquisadores lá mediram 64. Olha só. 64, que seria o nosso Q de T. E isso aqui tem que ser igual à quantidade inicial, que era de 512, assim, 512, vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Tá até divertido, gente, olha só. Aqui eu tenho mais uma vez, ó, duas potências de 2, né, assim, ó. 64 é o mesmo que 2 elevado à sexta, né, assim, e 512 é o mesmo que 2 elevado à nona, tá, gente? Aqui, ó, vezes o 2 elevado a menos t sobre 5.730. É assim? E aqui, olha só, passa-se 2 elevado à nona dividindo. Eu vou ter, ó, 2 elevado à sexta sobre 2 elevado à nona. Isso aqui seria igual a 2, que está elevado a menos t sobre 5.730. Tudo bem? E agora aqui, olha só, fazendo a divisão, ó, 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado a 9, isso aqui vai dar 2 elevado a 6 menos 9, isso aqui vai dar menos 3. Isso aqui seria igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Tudo bem? Agora, ó, mais uma vez, igualdade de duas potências de mesma base. Cancela. E aqui eu vou ter que menos 3 tem que ser igual a menos t sobre 5.730. Acredito que você tenha entendido aqui a lógica por trás, né? Então, a gente pode dizer de uma vez só, né? De uma vez. A gente pode dizer, portanto, né, que menos 3 tem que ser igual a menos t sobre 5.730, ou que 3 tem que ser igual a t sobre 5.730. Tudo bem? E, portanto, assim, esses três pontinhos aqui significam portanto, tá, gente? Que eu usei aqui desde o início, né? E o t seria igual a 3 vezes 5.730. Tudo bem? Esse aqui é o valor do t para o fóssil número 3. Sim? Muito simples, muito fácil. Vou até destacar aqui, ó, esse cálculo todo. Olha só, todinho destacado para você. Prontinho. Então, o valor do tempo para o fóssil número 3 seria esse aqui. Por último, e não menos importante, por último não, penúltimo,
né? Ainda tem mais dois fósseis, gente. Né? Temos aqui o fóssil número 4, que eu vou fazer aqui do lado mesmo. Fóssil número 4. Eu vou escrever aqui com esse azul. Fóssil número 4. Vou ter o seguinte. Para o fóssil número 4, vou colar aqui de novo o enunciado, ó. Temos aqui que a quantidade inicial, quando o fóssil ainda era vivo, né? Era 1024. E quando essa espécie morreu, eles encontraram o fóssil, né, depois de alguns anos, e encontraram 512 como medida. Então, aqui nesse caso, o nosso Q de T ele seria o seguinte, eu vou subir um pouco. Nosso Q de T seria 512. E 512, aqui seria igual à quantidade inicial, que era 1024, assim, vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Tudo bem? Agora, mais uma vez, duas potências de 2. Olha que fantástico, né? 512, a gente já viu que é 2 elevado a 9. E 1024 é 2 elevado a décima potência. Olha só. Isso aqui que multiplica 2, que está elevado a menos t, sobre 5.730. Tudo bem? Passa aqui esse 2 a 10 dividindo, todo aquele processo de novo, né? 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 10. Isso aqui seria igual a 2 elevado a menos t, sobre 5.730. Sim? Agora, essa divisão aqui de potências, né, ficaria 2 elevado a quanto? 9 menos 10, isso aqui vai dar menos 1. Né? Sim? Devo 10, te pago 1. Devo 10, te pago 9 e ainda te devo 1. Né? 9 menos 10 é menos 1. Isso aqui tem que ser igual aqui, gente. 2 elevado a menos t sobre 5.730. Tudo bem? Agora, mais uma vez, nessa igualdade, a gente pode cancelar aqui essa base 2 e dizer que menos 1 tem que ser igual a menos t sobre 5.730. Ou, né, já de uma vez, direto, a gente pode dizer que 1 tem que ser igual a t sobre 5.730. Assim, passando ele aqui multiplicando, assim, eu vou ter então que o t, portanto, tem que ser igual a quanto? 1 vezes os 5.730. Ou, se você preferir, 5.730 anos. E agora, por último, o fóssil número 5. Eu vou ter o seguinte. Vou marchar aqui, vou fazer de outra cor. E aqui esse laranja. Tá? Para fazer o último fóssil finalmente. Nosso fóssil número 5. Olha só. Veja que aqui, no caso do fóssil número 5, aconteceu o seguinte. A espécie viva tinha 2048, né? Essa era a quantidade de carbono 14, né? E no fóssil que eles encontraram, eles mediram 128. Então, vamos ter aqui que o nosso Q de T, a quantidade medida no fóssil, né? Nosso Q de T, ele é de 128. E a quantidade presente na espécie viva era de 2048. Olha só, 2048. Vezes o nosso 2 elevado a menos t sobre 5.730. Beleza? De novo, duas potências de 2, né? 128 nós já vimos que é 2 elevado a 7. E 2048, gente, é 2 elevado a 11, tá? Você pode pensar da seguinte forma, né? 2048 é o dobro de 1024, né? 1024 é 2 elevado a 10. Então, ó, assim como está aqui no balãozinho, ó, 2 elevado a 11 seria 2 elevado a 10 vezes 2, né? Assim, então seria 2 elevado a 11. Tudo bem, ó? Então, ó, 2 elevado a 11. Multiplica 2 elevado a menos t sobre 5.730. Tudo bem? E agora é só proceder como nós já vimos, né? Passa aqui esse 2 elevado a 11 dividindo, para isolar aqui potência, eu vou ter 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 11. Fazendo direto, a gente vai encontrar 2 elevado a 7 menos 11, que vai dar menos 4, né? 7 menos 11, devo 11, pago 7, eu te devo 4. Tudo bem? Isso aqui vai dar quanto? 2
elevado a menos t sobre 5.730. As duas coisas aqui tem que ser iguais, né? Potências de mesma base, temos aqui nessa igualdade, então, ó, morre e morre. Aqui eu vou ter, então, né, nosso menos 4 sendo igual a menos t sobre 5.730. Ou então, que o nosso 4, né, tem que ser igual a t sobre 5.730. E, portanto, a partir disso a gente tira, né, passando aqui esse denominador, multiplicando, o nosso tempo aqui, no caso do fósforo 5, ele é de 4 vezes 5.730 de 100 anos e está terminado. Nosso cálculo aqui para o fósforo número 5. Isso finaliza aqui as nossas contas no primeiro método, tá, gente? Primeira forma de resolver. Nós encontramos os tempos correspondentes a cada fóssil, os valores de tempo em ano, e agora resta responder a seguinte pergunta, proposta pela questão. Qual seria o fóssil mais antigo? Qual desses tempos aqui seria maior? Né? Encontramos aqui 2 vezes 5.730 para o primeiro fóssil. Para o segundo fóssil, encontramos 5 vezes os 5.730. Para o terceiro fóssil, encontramos 3 vezes os 5.730. Né? Para o fóssil número 4, encontramos apenas uma vez, né? Uma vezes os 5.730, né? Esse foi o tempo. E para o fóssil número 5, encontramos 4 vezes os 5.730. Então, com base nesses modestos cálculos, conseguimos encontrar então que o fóssil mais antigo, que tem maior tempo, né, é esse fóssil número 2 aqui, né? 5 vezes os 5.730. Né? Ele é com certeza maior que todos os outros aqui, né, gente? Por isso que eu deixei as nossas respostas aqui assim escritas na forma de multiplicação, né? Porque aqui a gente conseguia ver claramente, né, quem era o fóssil com o maior tempo, né? Assim ficou bem fácil de ver, porque bastava olhar para o número que estivesse multiplicando os 5.730, né? A gente vê aqui que o maior fóssil, ó, é o fóssil número 2. Eu tenho 5 vezes esse valor, né? Então, por isso que esse é o fóssil mais antigo, ele tem maior tempo. Então, a resposta aqui seria a letra B de Brasil, tá certo? B de Brasil seria a resposta correta aqui, certo? B de Brasil. Mas, é claro, esse não é o único método que você tem para resolver essa questão, né? Eu vou até apagar aqui a minha tela, a minha lousa, né, para te mostrar aqui o segundo método, que eu acho que é muito mais rápido do que esse, né, que envolve simplesmente a comparação dos valores aqui na tabela. Então, pessoal, o nosso segundo método, a gente consegue fazer nosso cálculo poupando muito mais tempo. Assim, na verdade, nós nem vamos utilizar essa expressão que aparece aqui, tá certo? Essa fórmula que o enunciado nos deu, ela não vai ser usada nesse segundo modo, né, que consiste em você simplesmente olhar para os dados aqui na tabela, de Q0, que são as quantidades iniciais de carbono 14, e de Q de T, que são as quantidades medidas dos fósseis pelos arqueólogos. Né? Então, no segundo modo, a gente vai pensar da seguinte forma. É muito mais simples, muito mais rápida, gente. Nosso segundo modo de fazer, olha só. Olha aqui para o primeiro fóssil. Temos aqui que a quantidade inicial era 128, certo? E a quantidade final era de 32. Sim, 32. Vamos colocar assim. Eu quero agora que vocês se lembrem do que vimos aqui no enunciado, lá no comecinho do vídeo, né, que foi sobre o tempo de meia-vida, que era de 5.730 anos, né? E que nós podemos pensar nisso do seguinte modo, né? A cada 5.730 anos, né, essa quantidade de carbono 14 ela cai pela metade. Ou seja, ela é dividida por 2. Em outras palavras, gente, cada divisão por 2 da quantidade inicial de carbono 14 corresponde a 5.730 anos de tempo. Não é assim? Então, olha só que modo simples de pensar para que nós resolvêssemos essa questão. Olha só. Para sair do 128, por exemplo, e chegar no 32,
Repare que se eu pegar 128 e dividir aqui por 2, né, dividindo por 2, eu obtenho aqui o valor 64, não é isso? 64. E se eu dividir esse 64 novamente por 2, assim, eu obtenho aqui, ó, o valor 32. Assim, 32. Então, repara, para sair dos 128 e chegar no 32, eu dividi por 2 duas vezes. Assim, então, olha só. Cada divisão por 2 corresponde a 5.730 anos. Assim, então, ó, daqui para cá, passaram-se 5.730 anos e daqui para cá, passaram-se mais 5.730 anos. No total, se passaram 5.730 anos duas vezes. Não é assim? Então, ó, o meu tempo aqui, olha só, seria de duas vezes 5.730 anos. Pode voltar o vídeo se você quiser. Você vai ver que o tempo que nós encontramos para o fóssil número 1, assim, vou até deixar aqui indicado, foi exatamente esse, 2.000, quer dizer, duas vezes 5.730 anos. Se você quiser conferir, esteja à vontade e tire a prova real, tudo bem? Podemos proceder do mesmo jeito dos demais fósseis. Sim? E você percebe o seguinte, olha só, para o segundo fóssil, fazer aqui. Segundo fóssil, o que nós vamos ter? Vou fazer aqui, ó, o segundo fóssil. Bem rapidinho, olha só. O segundo fóssil, a gente tem, de modo semelhante, o seguinte. Ele tinha no início 256. E os arqueólogos mediram, os pesquisadores, né, mediram 8 no fóssil. Assim, repare. Se eu dividir por 2 aqui, né, assim, eu vou obter aqui resposta. 256 dividido por 2, né, vou deixar aqui indicado, eu vou obter o valor 128. Sim? Se eu dividir por 2, eu obtenho o valor 64. Assim? 64. Se eu dividir por 2 novamente, eu obtenho o valor 32. Sim? Eu não estou enganado. Certo? 32. Se eu dividir por 2 mais uma vez, o que vai acontecer? Eu vou obter o valor. Mas aqui espremidinho para caber, tá, gente? Confesso que eu não calculei bem o espaço. Dividir por 2 novamente, eu vou encontrar a resposta 16, né? Tenho certeza que vocês concordam comigo. E se eu dividir de novo por 2, eu encontro finalmente o valor 8, não é assim? Então, vamos contar, gente, quantas vezes nós dividimos por 2. Quantas vezes essa quantidade de carbono 14 caiu pela metade? Olha só. Olha só, gente, repare. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não é assim? Então, meu tempo aqui para o fóssil número 2, ele seria de inacreditáveis 5 vezes, né? 5.730. Como nós havíamos encontrado, né, anteriormente, já que cada divisão por 2, volta a repetir, cada vez que essa quantidade de carbono 14 cai pela metade, essa queda corresponde a um tempo passado, né, de 5.730 anos. Devido a esse valor de tempo, né, essa quantidade de tempo, ser o nosso tempo de meia-vida, né, 5.730 anos. Tudo bem? Agora, de modo muito parecido, a gente pode continuar aqui até o fim do vídeo, descobrindo aqui essas quantidades aqui para cada um dos fósseis, né? E repare, ela demanda bem menos espaço e bem menos tempo, né? O que é ótimo para você na hora da prova, tenho certeza. Para o fóssil número 3, gente, vou escrever aqui, ele tinha o seguinte, olha só, no início era 512, né? A quantidade de carbono 14. Para o final eles encontrarem 64. Sim? Então, como é que ficaria? Repare que se eu dividisse por 2, exatamente 3 vezes, né? Eu encontraria 64, né? Pensa no seguinte, ó. Divide por 2 aqui. Eu vou encontrar que valor? Me respondam aí, 512
dividido por 2, eu vou encontrar 256. Eu dividi esse valor por 2, assim eu vou encontrar 128. Assim, e se eu dividir por 2 novamente esse 128, eu encontro finalmente o valor 64. Assim, esse que nós encontramos aqui. Certo? Então, gente, olha só. Quantas vezes nós dividimos por 2? Ó, 1, 2, 3 vezes. Assim, então, meu tempo aqui, ele seria de quanto? Ele seria, ó, de 3 vezes 5.730. Como nós havíamos encontrado antes. Tudo bem? E nós podemos continuar aqui, gente, para os demais fósseis também. Talvez terminar aqui o nosso segundo método, né? Passando aqui para o fóssil número 4, a gente encontra uma situação bem interessante. Assim, já que no fóssil número 4, mas olha só que simples, né? No fóssil número 4, nós tínhamos inicialmente 1024, né? E foi encontrado no fóssil, né, 512, né, com uma quantidade de carbono 14. Repara que se a gente dividir aqui por 2, pura e simplesmente, a gente já encontra, assim, a quantidade de carbono 14 presente no fóssil. Então a gente pode dizer, ó, dividimos aqui por 2 somente uma vez. Então nós temos aqui que o nosso tempo ele é de exatamente 5.730 anos. Já que torna a repetir, né, sempre bom, cada passagem de tempo, né, cada divisão por 2 corresponde a uma passagem de tempo de 5.730 anos. Tudo bem? Então, para terminar aqui, para fechar o nosso fóssil número 5, nós tínhamos aqui inicialmente para o fóssil número 5, olha só, uma quantidade de carbono 14 de 2048, é assim, e ao final tínhamos 128. Repara que se nós dividíssemos por 2 exatamente 4 vezes, é assim, ó, divide por 2 aqui uma vez, é assim, nós encontramos o valor 1024. É assim, divide por 2 mais uma vez, nós encontramos o valor 512. Assim, pode fazer as contas aí junto comigo. Encontramos aqui o valor 512. Dividindo por 2 mais uma vez, encontramos que resposta? Encontramos 256, não é isso? 256. E pegando essa resposta e dividindo por 2 novamente, chegamos ao final, né? Porque a gente encontra aqui finalmente o 128. Dividindo por 2 aqui e dividindo por 2 aqui. Tudo bem? Então dividimos por 2 1, 2, 3, 4 vezes. Então, de maneira muito sintética, né, o nosso tempo ele é 4 vezes a nossa meia-vida, né? 5.730 anos. Tudo bem? E com isso fechamos aqui nossos cálculos aqui no segundo método. E encontramos novamente que o maior tempo corresponde ao fóssil número 2. É cerca de 5 vezes 5.730. Assim, eu achei particularmente essa resolução muito mais enxuta, muito mais rápida, né, do que a primeira. Se você se atentasse para isso, né? Para essa interpretação do tempo de meia-vida, né? Que o tempo de meia-vida corresponde às divisões por 2. Né? Assim, fazendo isso, já que tínhamos aqui somente potências de 2, né? Repare, 1024, 128, 64, 512, somente potência de 2. Então, os nossos cálculos ficariam muito mais simples, né? Assim, nós percebêssemos isso. Então, gente, com isso, eu dou o nosso vídeo aqui por encerrado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, tá? E ajudem esse canal a chegar cada vez mais longe, né? Aí pelo YouTube, aí pelas redes sociais. Tudo bem? Então nos vemos aí nos próximos vídeos, tá? Aqui que falou novamente foi o Terra, me apresentando aqui para vocês, esse jovem universitário. Assim, e nos vemos nas próximas aulas, nas próximas questões do Enem, nos próximos vídeos. Tudo bem? Grande abraço, até mais.